Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos à TVD. Muito obrigada pela audiência de vocês. Está sendo maravilhoso, embora o desafio da pandemia tenha sido muito grande, mas nós aqui, nesse nosso plantão matinal, semanal, temos tido aí uma grande oportunidade de conversar com vocês e poder falar de todos esses temas tão importantes e tão desafiadores que estamos enfrentando hoje. Vocês têm me pedido sempre para trazer temas novos aqui na TVD. Vocês se comunicam bastante comigo, nas minhas redes sociais, nós temos aí nossos jornalistas também em contato o tempo inteiro com vocês durante o nosso programa. E nesse esforço a gente tem trazido cada vez mais esse desafio também para os nossos parceiros, né? Que são os especialistas que estão sempre aqui conosco. E esse desafio foi, então, colocado nesse programa para a NCT e a CrowdStrike, empresas que estão bastante com a gente também nesses desafios que nós temos enfrentado aqui, trazendo sempre conteúdo. E a gente resolveu trazer hoje, falar de ataques, vocês adoram, é um tema que vocês gostam muito, mas a gente falar de um tipo de ataque que realmente não é novo, né? Vocês que são de segurança sabem disso, mas que tem se tornado cada vez mais preocupante nesse cenário onde a tecnologia se sofistica, a gente tem cada vez mais programas e sistemas atuando em todos os segmentos e áreas industriais e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, são malwares, que a gente fala sem arquivos, são os fileless malwares que realmente preocupam muito. E nós vamos dedicar hoje o programa para esse tipo de ataque. Vamos falar mais detalhadamente sobre ele e temos aqui um time muito especial. Então, hoje nós estamos contando com o apoio da NCT e da CrowdStrike, e estamos também com convidados muito especiais, que eu queria apresentar para vocês agora, são veteranos, posso dizer assim, aqui na TVD, e estão sempre conosco e vão nos ajudar a entender um pouco melhor desses ataques e também as técnicas aí de defesa e de resposta a incidentes também. Então, trago agora para vocês, que já conhecem bastante, mas, mais uma vez, obrigadíssima, a Márcia Tosta, conosco hoje. Muito obrigada, Márcia, por você estar aqui. Márcia sempre colaborando conosco. Todas as bios detalhadas aí dos nossos convidados estão disponíveis para vocês. E eu queria ouvir esse bom dia da CISO, da Petrobras, aqui conosco. Márcia, obrigada. Bom dia, Graça. É um prazer estar aqui com vocês hoje, como sempre, com temas que eu acho que a gente sempre acrescenta conhecimento para todos nós. E temas muito importantes nesse momento que a gente está agora passando, né? Todo mundo sabe que isso já piorou muito desde 2020, que a gente tem lutado bastante aí com relação à criatividade dessa galera, né? Porque a tecnologia ela sempre vem para o bem e vem para o mal, e infelizmente a gente não consegue controlar isso, né? Eu acho que é um tema super interessante para a gente debater aqui agora, vai ser uma manhã bem emocionante. Que bom, que bom. Quero apresentar também para vocês o Cleiton Soares, gerente executivo de governança de TI e SI na PagMenos. O Cleiton tem estado sempre conosco, uma contribuição também de altíssimo nível, excelente. Nosso bom dia aí para todos aí também, Cleiton, e muito obrigada por você estar aqui conosco mais uma vez na TVD. Olá, Graça, bom dia a todos. É um prazer de novo estar aqui com você e ajudar nessa discussão que é tão bacana. E é bacana principalmente pelo fato de ser um assunto, que é importante a gente ressaltar, porque todo mundo acha que com antivírus está seguro, Então, não é mais assim, Então, a gente tem um conjunto de práticas aí que juntas vão dar aí um nível mínimo de proteção para a gente, e vai ser bacana conversar sobre esse tema, que é bem interessante. E, acredite, eu conversei com várias pessoas sobre isso, muitos desconhecem esse tipo de ameaça, muitos. Olha, Cleiton, o que você está falando, acho que é um dos tópicos que a gente vai falar um pouco aqui. Você sabe que muitos me mandaram mensagens falando, nossa, um recado importante, vocês que já entraram em contato conosco, nós vamos sim emitir certificado, nós temos uma novidade também, agora muitos profissionais de segurança, a gente sabe que existe um gap gigante na área de segurança, tem muitos profissionais acompanhando a TVD, e convidando outros profissionais que estão se especializando em segurança, e esses profissionais estão pedindo certificado de participação, estou super orgulhosa,
de estar contribuindo para a formação, né, de uma nova geração aí de profissionais de segurança. Então, vamos sim, tá, galera? Vocês que precisarem, e que, recado, ficarem aqui conosco das 10 às 11h30, nosso cronômetro vai acompanhar aí. Quem não ficar, quem não cumprir a carga horária, não vai ter direito a diploma. Quem cumprir a carga horária vai receber, sim, um diploma. E o que o Cleiton falou é importante, sim. Muitos falando, nossa, que tema legal, inovador, não sei, não conheço muito bem esse tipo de ataque. Então, que bom a gente está trazendo. Então, olha, Márcia representando o Rio de Janeiro aqui, Cleiton representando o Ceará, e agora o Ulisses representando Brasília e todo esse conhecimento que o Ulisses traz aí do setor de governo e da área de segurança. Meu amigo, prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada. Bom dia. Um prazer enorme, Graça. Muito obrigado pelo convite. Toda vez que eu venho ao programa ou aos eventos, eu acho que eu sou convidado pelo critério de simpatia, porque as pessoas que são convidadas são sempre tão fantásticas, tão competentes e tão entusiastas do que fazem, com o que fazem e tal. Eu me sinto muito à vontade, muito acolhido sempre. Muito obrigado. A casa é sua, Ulisses, a casa é sua. Você está comigo desde o primeiro desafio em fazer o verdade, sou Brasília. Veterano, você falou, acredite, estou com você e não larga, não. Isso aqui é a sua casa. Obrigada, obrigada. Rubem Silva, estreando, Rubem, aqui comigo na TVD, diretor de arquitetura de soluções da NCT. Que bom, um parceiro novo que uma vez na casa, para sempre aqui com a gente. Rubem, muito obrigada, bom dia, aguardamos aí o seu bom dia também, suas boas-vindas para esse timaço aí que está com a gente hoje. Bom dia, Graça, muito obrigado, muito prazer, né, estar aqui pela primeira vez, né, espero que realmente seja de muitas, né, e quero cumprimentar aqui a todos que estão no painel, né, que tem grandes nomes de tecnologia, grandes experiências, né, e também agradecer quem está nos acompanhando, né. Tenho certeza que esse bate-papo aqui vai ser tão enriquecedor, né? Grandes novidades, enxergar o campo que hoje tem para cibersegurança, né? Esse cenário de estar todo mundo home office facilita muito, vazamentos, isso é muito importante. Então, vai ser uma manhã espetacular. Com certeza. Entre amigos, falando em amigos, trago mais um. Jefferson Profeta, grande amigo também, companheiro aí de longa data, de muitos desafios, né, Profeta, nessa área, estamos aí lutando por essa área de segurança, falando sempre desse tema, e que bom, Profeta, a gente está trazendo um tema que não é novo, mas de certa forma porque eu acho que ele está com uma outra roupagem, num momento também diferente. Então, a gente está falando, sim, de algo novo e importante. O Jefferson é Country Manager da CrowdStrike, companheiro. Quero que ele se apresente também. E, além disso, Jefferson, queria também que, além das suas boas-vindas, você já falasse um pouco para a gente sobre a sua visão desse tipo de ataque, o quanto ele se expandiu e como é que ele está se configurando hoje aí nesse cenário nosso de desafios de cybersecurity. Obrigado, Graça. Obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar a mesa com todos aqui. Só tem fera hoje, né, Graça? Eu vou tentar salpicar um pouquinho de conhecimento no meio aí, mas eu vou ficar bem recolhidinho no meu cantinho aqui, tá? A gente vai falar sobre uma pandemia hoje, né? Mas é uma pandemia um pouquinho diferente do que a gente escuta, né, na mídia convencional aí. Acho que o tema é super relevante, por isso, mais uma vez, eu reforço o agradecimento em poder participar desse painel. A gente realmente está vivendo uma pandemia, assim como se fala já há muito tempo que a gente vive uma guerra fria em cibersegurança, né? A gente está vivendo uma pandemia muito agressiva no mercado de segurança, de conhecimento de, né, virtualmente todo mundo, e aí acho que é muito importante esse trabalho que a TVD vem fazendo de educação e a gente detalhar um pouco mais, né, entrar um pouco mais nas nuances do porquê que acontece esse tipo de coisa, né? Para começar, eu já vou começar estendendo um pouco o tópico. A gente abraçou o tópico de ataques sem arquivo, eu vou expandir um pouco mais e vou deixar depois a bola quicando na mesa aí, tá, Graça? O que a gente observa muito hoje, e ataque sem arquivo, ele é uma nuance, é uma variante de ataques sem malware, né? A gente percebe que houve um crescimento enorme nos ataques sem malware hoje,
especialmente nos últimos 2 anos, né, e especialmente com ataques monetizados, né, e aí a gente, os mais famosos, ou o mais famoso de todos eles, talvez o ransomware. A gente observou, né, a gente observa na CrowdStrike vários ataques, e o intuito de observar esses ataques, além de ajudar as empresas a responder o incidente, é entender qual que é o modus operandi dos atacantes, né, e fica fácil de perceber com esses estudos de que houve uma migração enorme, né, do que se fazia antigamente de executar um malware numa máquina ou em uma série de máquinas e conseguir ter sucesso com isso. As ferramentas de tecnologia de segurança, de forma geral, melhoraram muito sua capacidade de detectar malware, né, e aí os atacantes, como sempre, descobriram um caminho de menor resistência, né. Se a gente parar para perceber ou para pensar por um momento, o que a indústria de prevenção fez, ou de proteção de endpoints exclusivamente, fez nos últimos 40 anos? Desenhou tecnologias, arquiteturas para bloquear malware, né? E aí, de repente, o atacante deixa de usar malware, e isso fez com que a indústria se dobrasse ao meio, né? Então, novos adventos e novas tecnologias tiveram que ser criadas para poder detectar que um ataque estava acontecendo, e não necessariamente você tinha um vírus acontecendo na máquina, um arquivo acontecendo, né, nessa máquina para poder rodar o impacto. Então, a gente percebeu a ineficácia das ferramentas que foram desenhadas para detectar malware, e, de outro lado, um crescimento muito grande nas ferramentas que foram desenhadas para detectar comportamento, anomalias, e que foram desenhadas efetivamente para bloquear ataques, né? O atacante sempre vai usar o caminho de menor resistência, né? Custa muito caro ficar escrevendo malware toda hora, então ele para de usar malware e usa a ferramenta que está à disposição dele no sistema operacional. Muitos desses ataques começam com roubo de credencial, então o tema de identidade, ele está aí na mesa há 20 anos, né, mas agora ele deixa de ser secundário e passa a ser primário, porque a gente percebe também que o vetor de ataque, ele geralmente se inicia por um roubo de credencial, que vem oriundo de vazamento de dados ou de engenharia social, e o desdobramento, a cadeia do ataque, ou as fases do ataque, na grande maioria das vezes, os atacantes não ocupam nenhuma peça de malware, mas sim eles tomam proveito das ferramentas que estão à disposição, né, dele no sistema operacional, seja ele qual for. No caso de Windows, só para exemplificar, a gente vê muito ataque sendo rodado através de PowerShell, WMI, BitsAdmin, que são ferramentas que já estão à disposição, né? E quando uma ferramenta tradicional vai olhar esses arquivos em busca de malware, a resposta não é malware, e realmente não é malware, mas é uma ferramenta se comportando de forma anômala, o que desdobra nessa quantidade de ataques que a gente viu especialmente nos últimos 2 anos, né? Infelizmente, os atacantes não guardaram a quarentena e saíram aí em torno de monetizar, que é um mercado, né, tão tendo muito sucesso, então é um mercado que vem cada vez mais melhorando a sua capacidade de artilharia, cada vez mais o armamento bélico que a gente percebe que os atacantes estão usando vem crescendo, especialmente por conta da monetização que eles estão conseguindo, né, desguardar as empresas aí da proteção tradicional. Sim, com certeza. Excelente, Profeta, você fez um ótimo comentário, uma ótima abertura aqui do nosso tema. Nós vamos, ao longo do nosso debate, falar, né, primeiro... Não, eu acho que ele já concluiu, inclusive, podemos terminar aqui, porque o Profeta detonou o assunto. Em todos os aspectos. Deixa uma bolinha quicando aí, Luiz. Não, tem uma bolinha quicando, com certeza tem. Por quê? Eu não costumo fazer isso, mas vocês sabem que nos assistem que a gente tem um esquenta. De vez em quando eu falo sobre esse esquenta aqui para vocês, uma hora que eu adoro, que a gente está batendo papo aqui, se preocupa para não abrir a câmera, que eu sei que vocês adorariam acompanhar o nosso esquenta. E nesse esquenta eu estava conversando sobre várias coisas aqui, e uma delas era justamente isso com Ulisses, né, Ulisses? Na segurança é difícil a gente falar que tem uma coisa nova, né? Isso é novo, né? Porque, na verdade, são ataques, enfim, são cenários que não são novos, mas que eles se revestem, né, de uma roupagem diferenciada de acordo com o momento. E você estava falando que o que você vê de diferencial nesse tipo de ataque é que ele justamente se aproveita da própria sofisticação do ambiente, né? Então, Ulisses, é esse o que você vê realmente de mais perigoso nesse tipo de ataque? Eu estava vendo o Profeta falar e pensando aqui, a gente, em segurança da informação,
definitivamente não tem o fim da história, né? George Benjamin, não existe o fim da história. O que existe é uma renovação total, plena, dialética, né? Aspiral, está sempre o mais do mesmo, só que agora mais sofisticado ou mais intenso por alguma razão, ou por algum estouro de mídia e tal. Eu acho que esse é um caso, né? E sim, a gente até brincou aqui, o fileless attack é uma espécie de aikido da segurança da informação. Isso. O cara usa a sua estrutura, o que você tem ali para fazer, e aí sim, tudo que é sólido se desmancha no ar. Um trabalho imenso para a equipe de forense computacional que vem, coitada, para entender o que aconteceu, não para resolver, e não né, mas para entender qual foi a lógica um tratamento de incidentes. A parte mais importante, segundo o NIST, é sempre negligenciada, que são as lições aprendidas, né, ao final do ciclo de tratamento de incidentes. A forense computacional vem para alimentar esse conhecimento, lições aprendidas e tal. E o que ela encontra? Ela encontra os códigos legítimos que estavam ali, né? Quase sempre, ou muito pouca coisa, muito pouco vestígio, porque o que foi usado foi a própria estrutura ou alguma coisa que já deveria ter sido eliminado do seu cardápio e ainda persiste, né? Como PowerShell ou outras ferramentas Flash, né? que outras são impossíveis de eliminar, né? Nós temos orgulho, por exemplo, da nossa estrutura de já ter eliminado o Flash. PowerShell também está fora do cardápio, mas a gente tem o Word, a gente tem, enfim, várias outras ferramentas que são utilizadas também como cavalo, né, e cuja estrutura é aproveitada ali. Então, não significa invulnerabilidade, porque não existe segurança 100%, nem vulnerabilidade total. Então, a estrutura está ali, as pessoas estão aprendendo. É um novo ciclo que está desafiando o tratamento de incidentes para atuar, como nós estávamos conversando no Esquenta, né, atuar de forma proativa. Não existe mais segurança reativa. A tradicional grupo de tratamento de incidentes do SERPRO se chamou por 30 anos Grupo de Resposta a Ataques. E a gente tentou mudar várias vezes esse nome, mas a equipe era muito tradicional e a equipe não queria, porque o GRA já tinha um nome no mercado, né, o Grupo de Resposta a Ataques, mas esse nome é um nome que precisava acabar, porque tratamento de incidentes não pode ser reativo mais. Quem está fazendo tratamento de incidentes reativo, né, perdeu o trem, né, pode voltar para o trilho imediatamente, porque perdeu o trem. Você tem que atuar prospectivamente, você tem que atuar com inteligência, você tem que atuar com correlacionamento de eventos, um correlacionamento efetivo, inteligente, pleno de eventos, você tem que atuar com equipes que façam a inteligência e vasculhem a Deep Web e a Dark Web, né, com frequência, os sites, pelo menos os mais frequentados, no mínimo os paste bins da vida. É preciso que você veja o cheiro do ataque que vem de longe, a fumaça que vem lá no horizonte e atue. O fileless attack e os ataques sem malware, de maneira geral, na verdade, eu acho até um pouco, quase todos eles têm um pouco de malware ou um pouco de engenharia social ajudando, pelo menos no começo. E a movimentação lateral é que é mais ou menos fileless, né? Mas, de alguma maneira, sempre tem alguma coisa. Tudo isso é prevenção e educação. Você repetir phishing, ataques de phishing simulados, para que a equipe se alerte, para que a equipe esteja, né, presente ali, compreenda, é fundamental também, né, independentemente da prospecção, do tratamento de incidentes. Muito bom. Márcia, ouvindo o Ulisses e nossa conversa aqui também no Esquenta, a gente está avançando um pouquinho na discussão, percebendo aí, até a audiência aqui já comentando um pouco isso, que teriam, assim, alguns ambientes, alguns sistemas, o Ulisses até falou, o próprio Profeta também, que eles demandam um pouco mais de cuidado, né, com esse tipo de ataque, porque muitas vezes eles estão ali
até sendo usados, mas um pouco de lado, né? Esse seria, Márcia, na sua opinião, uma primeira preocupação? Porque, assim, a gente tem várias, né, preocupações. O Ulisses, ali no final, fez um cenário ali que você tem que estar olhando para tudo, né? A inteligência tem que estar em tudo. Mas existe, na sua opinião, alguma coisa com a qual se deva, sim, ter um pouco mais de preocupação quando a gente está falando desse tipo de ataque sem malware, como a gente está tratando aqui? Graça, sem querer chover no molhado, eu faço coro com o Ulisses quando ele falou da parte de educação. E isso é básico, a gente já sabe, nem vou estressar esse assunto. O que eu acho que a gente tem que cuidar bastante é das credenciais, né? Porque é uma porta de entrada muito boa. O que eu tenho visto acontecer frequentemente, né? E a gente viu ataques grandes terem sucesso por conta disso, né? É a utilização de senha para e-mail particular, e-mail pessoal, e a pessoa usar a mesma senha no ambiente corporativo, a pessoa tem acesso à sua identidade, faz a movimentação lateral, encontra um AD, se promove, pega privilégio, e dali ele continua, e dali em diante o céu é o limite, né? Eu acredito e defendo fortemente a bandeira de ter visibilidade. Eu acho que a gente só consegue proteger o que a gente conhece e o que a gente enxerga. Então, existem alguns pontos que a gente deve colocar ali, os sensores de monitoramento, para que isso seja alertado antes da materialização do ataque. Eu concordo também totalmente que não existe mais, se você quer fazer segurança, você tem que ser proativo. Senão, você vai ficar na parte reativa e demora muito, e o dano já foi materializado, e a gente viu muitas empresas sendo altamente penalizadas por conta da reatividade, né? Então, eu acho que a gente tem que construir um ecossistema que converse entre si. Eu acho que é muito importante a gente olhar a identidade do usuário, o comportamento da máquina do usuário, a gente correlacionar isso de alguma maneira para que isso seja identificado, isso seja alertado antes da materialização do ataque. E acredito muito no monitoramento do uso de credenciais, né? Eu acho que a gente tem que cuidar muito dessas credenciais e dos privilégios, né? Então, aí volta o conceito lá de cópia de senhas, de desenhar corretamente os perfis, que isso é um trabalho constante, né? Toda a equipe de identidades, ela tem que estar muito preocupada e revisando isso muitas vezes, né? A gente tem pessoas que se movimentam de áreas dentro da empresa e elas precisam, obrigatoriamente, ter tudo isso revisto. E muitas vezes isso escapa, né? Uma ou outra coisa escapa. Então, eu acho que o mais importante é a gente estar olhando o comportamento das máquinas dos usuários, monitorando as credenciais, primeiro, se os perfis estão corretamente desenhados, se a credencial, ela tem o duplo fator de autenticação, ou ela tem a garantia da identidade, para evitar essa porta de entrada. Eu começaria por aí, e, claro, os sensores nas aplicações alertando algum comportamento diferente. Perfeito. Sensores, acho que isso aí é um dado muito importante, Márcia. Tem algumas aplicações que merecem um olhar um pouco mais, né, diferenciado. Cleiton, eu quero trazer você para a conversa justamente olhando um pouco para isso que tanto o Ulisses quanto a Márcia colocaram, né? Eles destacaram muito a questão da inteligência, da visibilidade, mas também de ter esse foco, esse olhar sobre algumas aplicações, sobre alguns sistemas, alguns ambientes, que, de certa forma, são realmente mais passíveis de ser aí um vetor, um gancho para esse tipo de ataque. Como é que você vê isso, Cleiton? É extremamente interessante tudo que eles falarem, assim, pouco a completar. Eu queria só destacar o seguinte, né, que nesse tipo de ataque eu tenho um comportamento diferente do ataque convencional, que é por um código malicioso, onde o meu antivírus ou as minhas ferramentas de proteção identificam esse código devido às características dele, seja de assinatura ou seja de comportamento daquele código. Nesse caso específico, eu tenho um comprometimento de aplicativos que estão rodando no meu ambiente, sejam pacotes ou tráfego, ou em memória, ou no registro do Windows, ou enfim, e que esses aplicativos são comprometidos, né? E da forma
quando eles são comprometidos, a minha ferramenta de detecção, ela tem que ter uma inteligência capaz de identificar um comportamento malicioso sem, de fato, ter uma assinatura. Né? Então, aí eu entro com um conjunto de outras características, Graça, e que é isso que preocupa, que a maioria absoluta das empresas não possui. Né? Não possui porque acha que o antivírus resolve, né? E eu estou falando de CIEM, de IDS, de IPS, né? Estou falando de ferramentas que possuam, por exemplo, antivírus hoje possuem um módulo com inteligência artificial. Né? Hoje em dia, eu já não trabalho somente com um banco de dados de assinatura de vírus conhecidos. Eu já trabalho com, né, algo mais avançado para identificar esse comportamento malicioso. Né? Então, assim, é muito importante. Né? E aí, quando a gente vai para a parte de proteção, a gente fala do básico, como a Márcia citou. A gente está falando de educação, a gente está falando de controlar as credenciais para evitar que eu tenha um acesso privilegiado e esse código, ele, né, ande pelo meu ambiente de uma forma mais robusta, né, com mais acessos, mas principalmente controlar o meu sistema operacional. Quando o Jefferson e o Ulisses estavam falando agora rapidamente sobre as ferramentas, WMI e etc., eu ia citar o próprio sistema operacional, né? O próprio Windows. E não só o Windows por si só, né? Qualquer sistema operacional ou qualquer tipo de aplicação que a gente não cuide, né? Qualquer serviço que a gente publique e não mantenha, né? Porque eu tenho vulnerabilidades ou eu tenho hotfix, tenho correções da Microsoft semanalmente, às vezes 2 vezes por semana, né? E muitas vezes eu nem posso aplicar essas correções. Esse é o detalhe. Será que eu tenho um time dentro do meu ambiente avaliando qual é essa vulnerabilidade ou correção e se essa correção ela vai me ajudar ou atrapalhar? Eu tenho no nosso ambiente lá correções que eu não aplico. Entendeu por quê? Porque eu acho que, sinceramente, não vão me ajudar para aquele cenário específico. Então, eu não aplico. Então, assim, é muito difícil a gente ter essa noção ou esse engajamento, ou muitas vezes investimento para ter um time capaz de ter essa percepção e cuidar do meio ambiente. Mas acho que tudo é cuidado, né? Mas esse tipo de ataque é um avanço fantástico e a gente tem que se reinventar realmente para poder mitigar. Muito bom, excelentes comentários iniciais. E agora eu quero trazer o Rubem, já colocando um pouquinho de fogo aqui no parquinho. A turma que está nos acompanhando já está trazendo algumas questões mais polêmicas em relação ao que foi colocado aqui inicialmente, Rubem. Uma é se a gente pode, nesse tipo de ataque, considerar que o Windows é o maior vilão. A turma já está aqui disparando. Se esse holofote ou esse olhar tem que ser maior sobre esse ambiente. E segundo, se a grande maioria, o Cleiton citou isso, a grande maioria das empresas, né, talvez assim médias e até médias grandes, tem esse modelo tradicional de se proteger, através de assinatura, através do processo tradicional. E o quanto é difícil mudar esse jogo por conta de você ter uma arquitetura e já ter muito investimento feito nesse modelo. Então, como é que ficam essas duas questões aí, Rubem? Já vou trazer polêmica e deixo aí pipocando para os demais comentarem na sequência. Perfeito. Realmente, o sistema operacional Windows, né, realmente é um dos maiores vetores aí, exatamente pela facilidade, né, de ter processos rodando, e esses processos podem ser camuflados, né, como se a gente fala de ataques não convencionais, ou ataques com fireless, né, geralmente esses vetores, ele vem via web shell, né, e o básico disso daí é realmente credencial, né, como a Márcia colocou, cuidado com a credencial, porque você tem um web shell, ou você tem ali um ataque via phishing, ou um spear phishing, que é baseado mais para um nível mais alto da empresa, se esse cara não tiver informações de credenciais que ele possa escalonar dentro do ambiente, ou seja, o ambiente Windows é muito mais suscetível a esse tipo de ataques ou de escalonamento de privilégios, a gente não consegue enxergar como se fosse um ataque normal, né? Então, e não consegue ter sucesso nesse tipo de ataque. Quando a gente fala de proteções, né? Ou seja, ataques convencionais, que tipo de proteção precisa para esse tipo de ataque, como o Ulisses realmente pontuou, né, os ataques, soluções baseadas em reativos, né, ou seja, IOCs, comprometimento,
isso realmente deixa de existir, porque você não tem ali a informação do arquivo, você não consegue ver que tipo de assinatura que aquele cara traz, porque quando o ataque vem em tipo fileless, esse cara ele vai rodar memória, realmente memória, o cara não vai conseguir identificar o que está rodando ali, porque ele não subiu um tipo de arquivo, ele está sendo camuflado via um PowerShell, né? Então, ou WMI, né, são alguns vetores aí, e aí dessa forma, a única forma de proteção realmente tem que ser por soluções que utilizam telemetria, utilizam a informação do ambiente, consigam enxergar ali correlação entre o que está acontecendo num processo, o que aquele processo deveria fazer, e ele está fazendo uma coisa que é diferente, um comportamento diferente, né? E isso, a gente enxerga isso como um indicador de ataque, né? E aí a gente pode levar para um framework como o Mitre, enxergar qual seria o próximo passo, e só soluções onde tenha inteligência artificial, que consiga enxergar machine learning, consiga enxergar toda essa parte de telemetria, consegue realmente tratar esse tipo de ataques, né? Então, realmente, o Windows é mais suscetível a esse tipo de ataque, e proteções hoje tem que ser mais abrangente, tem que enxergar realmente o lado da inteligência do tipo de ataque, né? Os ataques são sofisticados, hoje os criminosos utilizam de scripts, linguagens não comuns, né? Que realmente fica muito mais difícil de soluções tradicionais enxergar, mesmo que a solução tradicional fale, eu trabalho com verificação de comportamento, mas o script é totalmente diferente, então tem que enxergar um pouco mais do que isso, né? Bom, nós já temos aqui o resultado de uma enquete que, desde que a gente começou, a gente deixou no ar para todos que estão nos acompanhando responderem. Eu acho que é o momento certo de trazer esse resultado, justamente para a gente começar a abrir aqui, esquentar mais o nosso debate. A pergunta que nós fizemos foi: as empresas estão preparadas para responder incidentes de fileless malware? Bom, maioria esmagadora. É impressionante, 96,2%. Desde que eu comecei a TVD aqui, é a primeira vez que uma enquete traz um índice tão alto de resposta, né, traz uma disparidade tão grande aqui de resposta. 96,2% respondeu que absolutamente não estão preparadas. Somente 3,8% daqueles que estão nos assistindo estão preparados para esse tipo de ataque. Bem, ficaram duas questões já trazidas aqui pela nossa audiência, o resultado da enquete. Eu gostaria que vocês também comentassem. Quem quer comentar primeiro sobre essa questão de qual ambiente é vilão e se é que a gente pode falar isso? Quem é que pode comentar? Márcia, Ulisses, vamos lá. Posso comentar. Eu diria o seguinte, o ambiente, falando em termos de economia digital, o ambiente Windows é predominante. É óbvio que, pelas regras da economia digital, se isso acontecesse com Linux, se Linux fosse, né, nós trabalhamos 100% com Linux e em casa 100% com o OS Mac. Então, nós estamos livres de algumas mazelas, mas temos outras, né? E é claro que o foco do atacante é o foco de onde a principal economia digital opera, que é esse ambiente. Portanto, explorar essas desvantagens do sistema se torna regra. Mas não acho que seja o caso de demonizar a plataforma inteira e nem vilanizar. Eu acho que ela é a grande vítima, por ser a plataforma prevalente, a plataforma de sucesso. E a gente tem que viver com isso e encontrar as soluções adequadas para cada caso. Perfeito. Essa é a minha razão. Ótimo, excelente a posição também do Ulisses. Eu queria que mais alguém comentasse também sobre esse aspecto e aí temos a pesquisa mostrando isso, que a grande maioria das empresas, o Cleiton já levantou aqui para comentar. Cleiton, você levantou essa bola e a audiência aqui está concordando com você, que realmente grande parte das empresas se preparou e investiu, né, em segurança para um outro tipo de modelo de ataque, né? E que isso que está sendo considerado muito desafiador, é o fato de não estar preparado, de não ter investimento, não ter feito investimento para isso.
Graça, eu queria só pedir desculpa, mas a Márcia levantou a mão primeiro, eu queria ceder Ah, que bom, que cavalheiro, maravilhoso. Márcia, desculpe, mulheres sempre, né? Ladies first, né, Cleiton? Cleiton, muito obrigada. Eu queria falar, Graça, que eu concordo com o que o Ulisses falou, que a gente não pode achar um mais culpado, porque conforme a gente está avançando no ecossistema, a gente está trazendo mais tecnologias, a gente está aumentando a complexidade do ambiente, claro que você gera maiores fatores de falhas, né? Você abre brechas que devem ser sempre atualizadas, né? E, assim, a gente percebe que pode ser explorado toda aplicação que está exposta e suscetível a esse tipo de ataque de injeção de código, né? Então, concordo também que o Windows ele aparece mais porque o que a gente tem mais disseminado, é o que tem mais pessoas que utilizam. Então, talvez quando a gente olhe isso em quantidade, isso grite, porque é quem domina o ambiente hoje, né? Mas eu não culparia também, eu não procuraria encontrar um único. A complexidade é que gera isso, e por isso que a gente tem que ser muito, muito metódico e muito exigente com o cumprimento de processos de proteção, né? As aplicações de correção, a gente tem que ser ali xiita com relação a isso, porque em alguma falha, ou em alguma exploração, ou algum acesso que foi recebido em algum momento, que pode até disseminar isso de uma forma mais abrangente, mas não existe, na minha opinião, não existe, assim, um demônio. A gente tem que cuidar de todo o ambiente, a gente tem que estar olhando tudo que está acontecendo, a gente tem que monitorar, a gente tem que estar o tempo inteiro conhecendo as particularidades comportamentais de todo o nosso público e as nossas aplicações e os nossos ambientes, para que a gente possa estar sempre ativo. Era só isso que eu queria complementar. Cleiton, obrigada de novo. Só não, muito boa a sua colocação, excelente, Márcia. Cleiton. Pronto, vamos lá. Sobre essa questão de sistema operacional, tem um detalhe que é muito interessante, eu acho que pouca gente sabe, ou então, assim, às vezes a gente esquece. Quando a gente fala de Microsoft por ser mais popular, né, e todo mundo utiliza, a gente tem aí uma gama, ou então um conjunto muito grande de características que vão, por exemplo, eu tenho pessoas, empresas, inclusive, que ainda usam Windows XP no ambiente. Né? Então, eu tenho Windows XP, eu tenho Windows 7, né? Eu tenho Windows 10, e aí tudo isso não atualizado, tudo isso pirata, tudo isso usado por pessoas que não têm a consciência da segurança para poder manter o ambiente atualizado, manter firewall ativado de host, por exemplo. Então, são práticas, assim, que vão permear, independente do sistema operacional. Mas é claro que no Windows isso vai se sobressair, porque existe essa popularidade. Não é? Então, assim, essa é uma questão pontual, crítica. Né? Quando você vai para a parte prática, né, do uso do sistema operacional, a gente vê que quando você fala de Linux, e aí existem alguns sites que fazem esse tipo de análise, Graça. Quando você pega, por exemplo, o ambiente Microsoft e submete ele a uma análise de vulnerabilidade, você vai encontrar um conjunto de vulnerabilidades no ambiente. Ok, a Microsoft lança, na sua grande maioria, patch de correção para a grande maioria delas. Mas se você pegar um site desses conhecidos e avaliar como é que foi a segurança do ambiente Microsoft, você vai encontrar ainda vulnerabilidades não cobertas, vulnerabilidades sem patch de correção. Quando você vai para o ambiente Linux, por exemplo, você tem uma quantidade de vulnerabilidades muito maior, só que quando você vai ver lá, os patches de correção praticamente nenhum. Nenhum por quê? Porque a própria comunidade ajuda a poder desenvolver as correções de segurança. Então, a gente tem esse problema. O Linux, se você for para parar, ele é muito mais vulnerável, mas tem muito mais gente trabalhando e eu não tenho lacunas. Por exemplo, eu sou usuário do SQL Server, por exemplo, e eu tenho chamados com a Microsoft abertos há mais de 4 anos, por exemplo. Entendeu? Então, assim, são questões para a gente analisar. Né? Então, eu tenho essa deficiência no ambiente Microsoft que eles não conseguem atender a todas as demandas geradas pelos clientes, pelos usuários. Então, existem lacunas e que são utilizadas na maioria das explorações. Exige muito mais cuidado. Perfeito. Muito bem colocado também. Gente, muito bom, hein, o nosso debate. Rubem, está com você.
Só fazer um adendo aí, né? A gente falou de alguns vetores, né, de ataques, e agora a colocação do Cleiton foi realmente pertinente, né, sobre a questão de vulnerabilidades, né? E realmente o que ele colocou sobre sistemas operacionais realmente é o que acontece, né? Ele pontuou muito bem a questão de a maioria dos usuários hoje são Windows, né? Por isso realmente são mais suscetíveis. Sim. Mas a gente observar evolução da ameaça Fireless, por exemplo, que utiliza vetores, e a gente falou aí de phishing, agora vulnerabilidade, por exemplo, e exploits que são utilizados para poder fazer esse tipo de ataque. O ano passado para cá, né, talvez eu vou falar então 2019, 2020, a característica mudou um pouco, né? Acho que é mais rentável, e aí depois a gente vai voltar de novo naquele bate-bola que o Jefferson deixou pingando aí, né? É mais rentável hoje você abocanhar uma coisa maior, né? Ou seja, você olhar aí pelo sistema vamos falar aí, último exemplo aí, VMware, por exemplo, que foi um grande vetor o ano passado, né? Vulnerabilidade de VMware e criptografar, por exemplo, e foi um ataque Fireless, né? Que tinha ali vetores de credenciais e tudo mais, vulnerabilidade, e criptografar um host inteiro cheio de VMs com informações sigilosas, né? E a gente está preparado para isso, né? A gente está preparado, a gente fez o dever de casa, a gente falou muitas coisas básicas de proteção que muitas vezes a gente deixa de executar, né? O feijão com arroz aí, como diz o brasileiro, né? Conscientização, desabilitar a parte de PowerShell, ver credenciais, dar um mínimo de permissão possível para o usuário. Então, é mais ou menos isso que eu queria pontuar. Perfeito. Profeta, tem uma pergunta aqui para você, e eu também já vou passar a palavra para você comentar 2 aspectos. Primeiro, aquele que eu falei, que a plateia tem colocado, que é o fato de muitas empresas, talvez a grande maioria, até pela resposta da nossa enquete, ter se estruturado, ter montado a sua arquitetura, né, de segurança baseada num modelo que, no caso desse tipo de ataque, acaba não atendendo. E segundo, a pergunta do Diego José Souza de Albuquerque, do Ministério Público, é a seguinte: qual a opinião sua em relação à priorização de investimento, né, em determinados produtos, em detrimento da capacidade efetiva e aprofundada em segurança da informação? Quer dizer, como é que vai se trabalhar, né, e se priorizar, Profeta, no momento em que as empresas já investiram, já têm uma arquitetura montada? Como é que você chega para fazer frente a esse novo cenário e ter que priorizar isso, manutenção de uma arquitetura, investimento em outra? Como é que você está vendo aí nos seus clientes e no mercado esse tipo de desafio, Profeta? Eu falei que eu ia ficar bem quietinho no meu canto aqui, porque todo mundo já, né? Eu tô falando até baixo, tá, Graça? Para não ter muito perigo, porque, né, só fera na conversa aí. Mas olha só, eu quero fazer um exercício com todo mundo que está na mesa aqui, lógico, com quem tá vendo a gente. Sobre o tema de superfície, eu já vou responder a pergunta já do nosso colega aí. Tá. Fosse outro sistema operacional o primário, ou existe uma transformação, os estudos onde a gente observa que existe um desequilíbrio entre Linux e plataforma Windows em data center e servidores, Linux já está ultrapassando Microsoft, não se surpreendam se amanhã começar a ter muito mais ataque em Linux do que... Porque a gente está falando de um tema de superfície, né? Todo mundo entrou em acordo de que identidade é um tema a ser resolvido na indústria hoje, né? Quando a gente fala de identidade, e independente da forma com que a identidade é adquirida, roubada, né, como a gente queira colocar, a gente não fala de sistema operacional, não interessa se a credencial ela serve para Windows, para Linux ou para Mac, a gente está falando de um problema muito maior do que o sistema operacional, né? O sistema operacional é só o conduíte, se puder usar esse termo, né? Então, acho que tem um tema realmente maior a ser tratado, né? Tá, e, do outro lado, a gente observa muito retorno de investimento quando um atacante vai fazer um ataque. Os ataques hoje não são mais um acidente, né? Eles acontecem porque alguém quer rentabilizar, monetizar em cima disso. Por que você vai pescar num riacho pequenininho se você pode pescar em alto mar? Os peixes, teoricamente, seriam muito maiores, né? A tua capacidade... E aí, por isso que a gente traz o tema superfície de ataque para a mesa, né? Quem for a maior superfície vai ser o maior atacado, ponto, né? Porque é um tema de rentabilidade e retorno de investimento de quem roda o ataque. Conectando com o tema
da enquete, e a pergunta, quem foi que fez a pergunta? Desculpa, Graça. Então, estou até voltando aqui, foi o Diego José Souza de Albuquerque. Diego. Muito pertinente a pergunta do Diego, né? Eu acho que nós, enquanto indústria, profissionais de cibersegurança, de forma geral, é lógico que a gente não podia prever o que ia acontecer, mas a gente se equivocou um pouco ao longo do tempo, como, né, várias outras profissões, e como a gente está suscetível a errar, né? Mas, de forma geral, todo mundo se preocupou muito com prevenção. E hoje a gente percebe que o mais importante é a capacidade de reação, é a capacidade de responder aos incidentes, né? Porque não importa o tamanho do muro que você vai construir, se esse muro tem machine learning, tem câmera, não interessa, ele um dia vai ser ultrapassado. E aí a diferença entre a empresa sair na mídia, porque parou, porque, né, 3 semanas para responder incidentes, impacto em todo mundo e etc., não é que ele tinha uma prevenção melhor do que o outro, mas sim a capacidade de responder ao incidente, de conseguir mitigar, de estancar o sangramento o mais rápido possível, né? E aí a gente se depara, os colegas também colocaram na mesa aí já, a gente sempre usou essa máxima de que não existe bala de prata, né? E em resposta a incidente é pior ainda, porque resposta a incidente é uma musculatura que se cria ao longo do tempo. Você não entra em algum site, compra a resposta a incidente e você está pronto para responder qualquer tipo de incidente. É lógico que existem empresas que colaboram, que ajudam e etc., mas as empresas que sofrem menos são as empresas que têm essa musculatura desenvolvida ao longo do tempo, porque tem decisão de executivo, o executivo tem que saber, a gente está treinando os nossos executivos a responderem a incidente, o executivo também tem que tomar decisões críticas na hora da resposta, né? Então, conectando com a resposta do Diego, se eu tivesse que montar uma empresa do zero agora, onde eu colocaria o meu dinheiro, seria em resposta a incidente. Quanto mais capacidade de resposta a incidente você conseguir desenvolver, melhor vai ser sua tratativa em responder a um incidente, né? Lógico que as ferramentas de prevenção, elas são extremamente importantes, né? Mas responder ao incidente hoje se tornou algo muito mais importante do que você simplesmente prevenir, porque a tua prevenção em algum momento vai falhar. Eu queria ouvir um pouquinho, Márcia, Cleiton e até Ulisses, sobre esse questionamento do Diego sobre priorizar no momento em que as empresas já caminharam e já fizeram mas um modelo, né, de investimento. E hoje, realmente, se veem aí nessa condição de ter que repensar esse modelo. O que você acha, Márcia, essa questão da priorização nesse momento? Como é que você acha que se deve lidar com isso, né, sabendo que os recursos não estão aí disponíveis, né, tão facilmente para investir, né? A minha opinião, Graça, é que não se pode, não vou nem dizer excluir, porque não vai passar para a cabeça de ninguém excluir cuidar das duas frentes, né, de resposta e de prevenção. Isso todo mundo tem bem no mindset que tem que cuidar das duas, né? Mas eu acho que elas são igualmente importantes, porque se você tem um bom ecossistema de prevenção a um incidente, o seu número de incidentes será menor e você vai precisar de menos capacidade de resposta, porque você consegue impedir a quantidade de incidência. Então, você diminui a quantidade, você precisa menos do seu time de resposta. Por outro lado, o teu time de resposta, ele tem que estar afiadíssimo e sempre up-to-date. Qual que é o problema que a gente está enfrentando hoje em segurança da informação, e tenho certeza que todo mundo aqui está enfrentando? Falta de recurso, né? Então, eu acredito muito na automatização do que possa ser automatizado, para que a gente fique menos dependente de pessoas, porque agora, nesse momento que a gente está vivendo, pessoas tornaram-se recurso escasso no mercado. A gente não consegue ter a quantidade que a gente precisa e nem com o conhecimento que a gente precisa, né? A gente tem visto aí muita gente que no passado não tão remoto estava começando na carreira e que hoje já está assumindo desafios grandes por conta da aceleração que teve esse mercado, né? Então, a gente não teve muito tempo como foi falado aqui, né? Foi muito rápido, a gente teve muito tempo de realmente readequar. Então, se fosse priorizar, né, eu daria
como eu trataria, tá? Eu pegaria tudo o que é automatizável, o que é repetitivo, o que é construção de ecossistema de informação, de visibilidade, de análise. Então, a primeira coisa, para eu ter conhecimento do que está acontecendo, em cima disso, eu levaria junto, tá? Eu não priorizaria nenhum nem outro, tanto o aumento da proteção e da prevenção, quanto a capacitação do time de resposta a incidentes. E concordo super com o que o Jefferson falou, é muito importante a gente fazer essa capacitação também para os executivos, para o board da companhia, porque a gente tem que ter esse plano de crise prontinho, né? Aconteceu uma crise, a gente já tem que saber o que fazer, não vai dar tempo de ficar estudando quem fala, o que fala, então o estudo tem que estar pronto, mas eles têm que andar juntos. Na minha opinião, eu acredito que uma boa prevenção diminui bastante a quantidade de incidentes, porém, incidentes têm que estar afiadíssimos. Muito bom, né? Esse tópico é apaixonante, o tema é ótimo. Cleiton já pediu a palavra aqui, e a turma não cansa de mandar pergunta, viu, Cleiton? Eu estou olhando aqui a audiência, vou trazer as questões. Diga, Cleiton. Graça, eu costumo comentar sempre com o meu time de segurança e com os meus alunos também na academia, é o seguinte, existe uma pizza, né, do 100% que eu posso ter problemas, né, eu posso ir rapidamente, sair de 80% dessas possibilidades para 20% se eu fizer o básico bem feito. Então, assim, e se eu fizer o básico bem feito, com pouco investimento, eu digo com propriedade isso que eu fiz e faço os meus projetos assim, com pouco investimento a gente sai de toda aquela total exposição para algo super restrito, onde somente um time muito qualificado consegue me fazer mal, digamos assim. Então, eu fazendo o básico bem feito, eu saio disso e vou para essa areazinha, e aí sim, para eu me aprofundar nessa areazinha e diminuir o meu risco de ter algum tipo de problema, aí eu vou precisar de mais investimento, vou precisar de mais gente capacitada, das pessoas ajudando e etc. Talvez seja muito caro. E aí sim, né, e só mudando um pouquinho, né, acredito sim que as duas coisas têm que ser tratadas, mas primeiro fazer o básico bem feito. E depois, aí sim, trabalhar com a implementação do nosso plano de recuperação. Né? Quando eu falo de plano de recuperação gente, é fato, né? As grandes empresas no mundo têm problema de segurança, então eu acho que não é mentira ou então nem né? A gente tem que ser claro e sincero. Se alguém quiser fazer um mal para mim, ele vai fazer, vai derrubar todo o meu ambiente e não tem nada que eu possa fazer. É uma verdade que a gente tem que admitir, entendeu? Então, já que eu não tenho o que fazer, eu tenho que me preocupar que se caso alguma coisa aconteça, eu vou conseguir recuperar o meu ambiente o mais rápido possível, com o menor prejuízo possível. Né? Então, o meu conceito, ele caminha nessa direção. Fazer o básico bem feito, sair dessa exposição total para estar nesses 20% que vão ter problemas somente com alguém muito qualificado e trabalhar numa resposta tranquila para que eu possa voltar mais rápido, o mais tranquilo, com o menor impacto possível. É como eu penso, né? Graças. Excelente. Ulisses, você também pediu a palavra sobre esse tópico, mas eu aqui, né, senhora do tempo e dos conteúdos, aqui tenho que ir trazendo também perguntas. Então, vou passar a palavra para você, Ulisses, mas vou trazer também uma pergunta aqui que está na nossa audiência. Por que vocês acham que as empresas não conseguem manter as correções aplicadas nos ambientes críticos? Isso não seria mais custoso em uma eventual crise ou resposta ao incidente? Quer dizer, de novo, a gente está avançando na questão da priorização, mas tentando entender se manter as correções nos ambientes críticos não seria menos custoso do que ter que encarar uma crise, né, Ulisses? Que, com certeza, pode levar até a um pedido de resgate, enfim, a comprometimento de marca e tudo isso. Será que não é questão de fazer essa continha para poder investir mais na prevenção ou até mesmo na recuperação, fazer a conta do quanto o incidente vai representar de custo para a empresa? Ulisses? Pela veemência da minha fala inicial, quem está discutindo com a gente a prioridade poderia achar que eu tenderia a discordar da posição do profeta em relação ao tema. Na verdade, eu concordo e muito. Eu apenas desloco um pouco a ênfase
na reação para o que a gente chama de uma estrutura de resiliência, que dialoga não só com a equipe de tratamento de incidentes, mas com todo o planejamento de correlações, de análise de impacto e de tratamento inicial para um eventual desastre, né? Ou seja, em quanto tempo você se recupera depois que a casa cai, né? Isso é a medida da sua resiliência. Quanto tempo você levanta tudo, né? Se você tem tudo planejado, tudo organizado. Então não passa só pela equipe de tratamento de incidentes ser perfeitamente reativa, ainda que fosse possível ser perfeitamente reativo. Tem muitas outras coisas que rimam com essa resiliência, essa capacidade de levantar rapidamente depois que acontece alguma coisa. Se você levanta um sistema antes do outro, na hora errada, na ordem errada, você vai perder tempo, quer dizer, o seu RPO, o seu RTO vão para o saco, né? Então, tudo isso tem que ser olhado. E a questão da prioridade, eu estava pensando aqui, olha, você tem que priorizar de acordo com a necessidade do negócio. E negócios são muito diferentes uns dos outros. Essa priorização de acordo com a necessidade do negócio leva a coisas como, olha, eu não vou aplicar esse patch, porque esse patch não suporta o serviço do cliente, né? Então, eu vou ter que conviver com isso. Eu tenho janela, tenho estrutura, tenho gente para fazer, já recebi a atualização, mas eu não posso aplicar aqui, porque o serviço vai parar. Quem vai fazer uma coisa dessa? Ninguém vai fazer. Então, o que é que está acontecendo aí? O negócio está falando para a segurança, e a segurança que se antepõe ao negócio, se antecipa ao negócio, leva a organização para o brejo também. Mas eu acho que a gente tem que, essa priorização vai para aquilo que o negócio chama primeiro, para aquilo que está na ordem de prioridade em cifrão, né? E depois para o resto. Acho que prevenção assim, prospecção, antecipação e reação efetiva tem que andar de mãos dadas, sim, mas a equipe de tratamento de incidentes tem que ser antecipatória, prospectiva, né, atuar antecipando, buscando antecipar sempre, e a resiliência, a capacidade de reagir, não só da equipe de tratamento de incidentes, mas de toda a infraestrutura que suporta essa disaster recovery, tem que estar bem afinada e alinhada também. Você tem que pôr ficha nos dois. Perfeito. Bem, vamos continuando aqui, trazendo também os comentários da audiência, mas o Diego, o Profeta, ele voltou aqui à carga, e tem muita gente aí do Ministério Público, inclusive, acompanhando também, e ele pergunta o seguinte para você: existiria, Profeta, uma tendência a abordarmos mais enfaticamente a questão das vulnerabilidades e seus patches de segurança, e com isso esquecermos que muitas vezes o ataque também pode acontecer em ambientes totalmente atualizados devido a falhas de configuração? Como é que você tem visto isso atualmente? Acho que é o tema da prevenção, né? Você pode ter um ambiente que está com duplo fator de autenticação totalmente atualizado e ainda assim ele ser suscetível a um ataque. O Ulisses já comentou no começo, não existe segurança 100%, essa é outra máxima que eu acho que vai existir até quando a gente não estiver mais aqui, né? A gente não vai conseguir nunca, né, garantir 100% de segurança. Agora, o tema é o quanto a empresa se exercita. O Ulisses trouxe essa visão de negócio, que é uma perna esquerda que o Ulisses, desde que eu te conheço, Ulisses, sempre teve ela muito bem desenvolvida, né? Uhum. Como que a gente faz segurança agora encaixar no negócio, né? Precisa encaixar no negócio, porque senão deu errado, deu ruim a segurança. Então, essa priorização que ele comentou aí foi muito pragmática, a prescrição aí. Uhum. Mas a gente de alguma maneira, precisa fazer com que... muito parecido com o trabalho de bombeiro. Por que a gente só fica sabendo quais são as ações que a gente vai tomar, as decisões que a gente vai tomar, a ferramenta que a gente vai usar, o log que a gente vai correlacionar, quando a gente está com um problema na mão, né? Isso desvirtua um pouco as atividades e as ações que a gente vai tomar, né? A Márcia comentou sobre a prevenção. De forma alguma, a prevenção ela deixa de ser secundária, né? Então, de novo, mais uma visão de negócio onde, é lógico, a prevenção precisa estar ali, senão não existe, não adianta só ficar respondendo ao incidente. Mas exercitar a musculatura do que aconteceu, como aconteceu, e mais,
de novo, eu reforço o que o Ulisses comentou no começo, o NIST fala que esse é um erro muito grave que as empresas cometem, que não aprende com os incidentes, né? Então, por que não simular um incidente, simular um desastre, aprender daqui para você poder saber aonde você vai colocar o teu dinheiro, aonde você vai precisar reforçar, aonde você precisa de mais conhecimento. Se a gente puder encapsular tudo isso, é a educação, né? Por que não as empresas promoverem a educação interna, em terem equipes de time vermelho ou time rosa misturado, para poder exercitar a simular. E aí, mais uma coisa, de novo, vou parafrasear o Ulisses, se você tem inteligência, porque se você alimenta a tua equipe de segurança com inteligência, você começa a ter um pipeline de superfície de ataques novos que estão acontecendo, e aí você fala, poxa, a gente viu que aconteceu tal ataque assim, o modus operandi foi esse daqui, por que não exercitar isso aqui dentro? Se isso acontecer aqui dentro, a gente tem prevenção suficiente? Se a gente não tiver prevenção suficiente, como que está a nossa habilidade de responder, retroalimentar isso para o negócio, né? Posicionar os riscos de forma correta para o negócio, para galgar investimentos de novo, talvez novos investimentos em segurança, ou simplesmente um reajuste das equipes ali, mas de forma geral dar conhecimento para as equipes de segurança saberem responder o incidente, não durante o incidente, né? Antes do incidente, acho que isso faz com que mude completamente a relação com o problema que possa acontecer. Muito bom, excelente resposta, Profeta, e interessante que enquanto você estava respondendo, eu estava acompanhando aqui os comentários e chegou uma pergunta do Robson Martins Guimarães da Silva. O Robson, muita gente da área de governo nesse nosso painel, né? Ele é da presidência.gov.br, e o Robson pergunta o seguinte para vocês, né, participantes: visto que o roubo de credenciais é uma realidade, uma das muitas frentes, na minha opinião, a serem observadas deveria ser o treinamento e sensibilização dos usuários para o tema, mas considero esse um grande desafio. Como vocês têm feito, Márcia, Cleiton, o próprio Ulisses, um programa efetivo de educação em segurança, principalmente para os times de segurança? Bom, Graça, eu sempre acreditei muito em conscientização, né? Então, eu sempre mantenho um programa constante de conscientização, eu divido em 4 vertentes: o maior board da companhia, diretores, presidentes, vice-presidentes, outras são os gestores, que têm que dar o exemplo e repassar isso para a sua equipe, outras são os técnicos, né, o pessoal da área de TI, da área de áreas mais específicas que a gente sabe que tem uma linguagem para eles, também outros colaboradores. Cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua abordagem, cada um a gente trabalha, exemplifica, materializa e conscientiza de uma maneira. Super concordei com o Jefferson com relação às simulações, né, a gente tem que ter, sim, simulações, a gente tem que treinar e exercitar muito isso, tanto quanto a gente faz teste de contingência, tanto quanto a gente migra de um lado para o outro para garantir que está tudo funcionando, a gente tem que testar também o comportamento das pessoas. Então, essa constância nessa execução, ela é fundamental, né? Atualmente, a gente tem usado bastante gamificação, alguns EADs, o que é mais tradicional, mantendo, como a gente não tem mais o presencial, uma coisa que tem sido muito legal de fazer é gamificação, que você consegue envolver e atrair as pessoas, e muito cuidado com a linguagem, né? A gente tem que ser atrativo, a gente tem que mostrar para as pessoas que isso faz parte da vida deles, faz parte do dia a dia deles, para que eles vejam valor, né? Eu gosto muito de falar sempre que se você chegar e tentar impor regras, você vai encontrar resistência, você vai encontrar pessoas procurando burlar. Se você mostrar a importância disso para a pessoa, ela vai não Eu passei até para você, porque eu sei que você avisou que você teria que sair às 11, nós ainda temos uma continuidade, mas quero super agradecer
a você aí por ter participado mais uma vez conosco, Márcia. Muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns pelo evento, adorei conversar com esses feras todos, o assunto está muito bom, depois eu vou assistir o final, pena que eu não posso ficar. Muito obrigada, gente, um bom final de evento para todos, e obrigada, viu, Graça, pela oportunidade. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Agradeço, Márcia. Obrigada. Cleiton, eu vou passar para você, e já estendendo um pouquinho esse tema, né, que eu acho que esse tema é muito interessante. E quando o Robson levanta essa questão do desafio do treinamento da educação e da conscientização, olhando não só para usuários, para quem está na ponta, mas também para as equipes, né, veio logo uma questão na sequência falando sobre se o desafio maior não está em credenciais privilegiadas. Cleiton. Então, né, isso que a Márcia falou foi fantástico, né? A gente precisa realmente, quando a gente fala em campanha de conscientização, a gente está falando, né, de educação, não é nem treinamento, é educação, né? E essa educação tem que ser levada pelo nosso empregado ou terceiro, quem quer que esteja ali permeando nosso ambiente, para casa, né? Porque a gente sabe, né, gente, todo mundo aqui é de segurança, que os dispositivos corporativos em casa, eles servem para tudo, né? Ninguém aqui é inocente ao ponto de não entender isso. Então, o filho do empregado está usando, quem quer que esteja por lá, o dispositivo está ligado, em casa é diferente, né, não tem ninguém olhando, enfim. Né, então, essa questão de conscientização ela tem que ser muito maior. E quando a gente fala de vazamento de credencial, as políticas, né, as pessoas, na verdade, começa pelas pessoas. Elas têm que sentir que elas são diferentes, né? Então, a gente chega lá no nosso alto nível, aquele pessoal lá do alto nível tem que entender que o vazamento de credencial dele é muito mais crítico para questões de segurança do que de alguém que está mais lá embaixo, com menos acesso e etc. Então, essa pessoa tem que comprar a ideia, e esse é o grande desafio. E foi isso bacana que a Márcia falou, né? Que eu tenho que ter campanhas de conscientização direcionadas para esse pessoal. Até porque eu tenho ataques de phishing, chamados de whale, né? Whale attack, que são tão lá em cima, né? É de CFO para CEO, ataques direcionados que ficam, né, tentando convencê-los aí de alguma coisa somente lá no nível do board. Então, coisas diferentes acontecem lá. E a gente tem sim que atuar de forma específica e pontual em cada um desses públicos para tentar fazer com que essa segurança aconteça. Graça, bem rapidinho, eu queria só fazer um complemento sobre aquela questão que foi colocado em relação à aplicação de patch. Eu tenho uma experiênciazinha no ambiente de automação, e lá na automação, a gente não pode aplicar patch. A gente não pode atualizar o sistema operacional. Eu não posso sair de Windows 7 para Windows 10, porque aquela aplicação da automação lá, da máquina, só funciona no Windows XP versão tal. E aí, como é que eu faço se hoje tudo é interligado? Então, existe um conceito chamado de patch virtual, né, que não sei se todos conhecem, mas eu consigo aplicar um patch na máquina onde ela me protege de todas as vulnerabilidades sem alterar as características dela. Então, as pessoas interessadas podem ir atrás dessa solução de patch virtual para resolver os problemas de vulnerabilidade e segurança em máquinas que não podem ser atualizadas. Perfeito, excelente. Muito legal. Muito bom você trazer. Eu queria trazer o Rubem para comentar, Rubem, dois assuntos aqui que eu acho importante. O primeiro foi a devolutiva aqui do Diego, né, falando sobre a questão dos patches, né, de segurança, que até o Cleiton reforçou agora, e versus esquecer os problemas de falhas de configuração. Isso também está sendo trazido aqui, o problema das falhas de configuração. E queria que você comentasse também esse aspecto do Robson das credenciais, né, privilegiadas, e do quanto essa educação ela tem que ser tão ampla e tão diversificada para cada tipo de público aí, né, e a atenção maior com as credenciais privilegiadas. Perfeito. Obrigado aí, Diego, pela pergunta, enriquece bastante aqui o nosso conteúdo, né? Realmente, essa questão de patches, a gente pode ter, chegar no dia de hoje, né? Dia zero. Hoje eu consegui completar aí praticamente todos os patches disponíveis no mercado e estou zerado sobre patch. Só que a gente sabe que a evolução de descoberta de patches é diária, né? É uma luta diária. Então, assim, e a gente sabe que, geralmente, o que é realmente crítico, né, não pode ser parado a qualquer momento e dado o prazer ir lá e aplicar o patch como a gente de segurança realmente quer que seja feito. Né? Então, tem que ter um esquemativo ali de
programação para poder aplicar, o PET. A gente cai em outro momento aí, como o Cleiton bem pontuou, né, referente à questão de ambientes de automação, de OT, né, que realmente aquela solução só funciona naquela versão específica, você não pode atualizar, senão você perde ali a questão de automação, você tem um delay num processo que é um processo que é crítico, geralmente isso é baseado mais em manufatura, fábricas, né? Então tem essa questão de dificuldade, né? A grande maioria hoje a gente tem que olhar sobre a questão de conscientização do público em geral, ou seja, dos usuários que estão em casa, que realmente compartilham o dispositivo ali com o filho, né, quer fazer dever de casa, escola, toda essa questão. Além disso, a gente tem que olhar por um momento interno, ou seja, equipes de segurança, de redes, utilizar ferramentas para fazer simulações de ameaças, simulação de como está configurado, por exemplo, a solução de e-mail, solução de spam, solução de EDR, a solução de EPP, né, de Ponte Protection Platform, que a gente fala aí de um pouco do legado, né, ou seja, das soluções que são mais, atua na camada de IOC, né, ou seja, de comprometimento, e tem a gente vai chamar de plano de resiliência, né, ou seja, você já entrou em crise ou você tem crise, ter esse plano pronto, você também ter uma simulação de crise, colocar em prática o seu plano de resiliência para que você tenha uma resposta saudável quando você realmente cair na crise, porque realmente proteção a gente nunca vai estar 100%. Então, toda essa questão, e eu olho exatamente dessa forma, né? Você teria, hoje a gente não tem como mais não olhar para um ambiente corporativo e você não ter uma área de segurança da informação, uma área de gestão de crise exclusivamente para aquilo, né? Ou seja, pessoas dedicadas para aquilo, que olhem política, olhem o NIST, olhem o que o mundo fala, o que tem de ameaça, olha o submundo. E a gente falou de simulações de ataques, né? Simulação de ataques, verificação de comportamento ou de configuração de soluções de segurança. E também há soluções hoje, por exemplo, que conseguem fazer pentest automatizado na solução de infraestrutura, né? Não estou falando de aplicações em si, que aí é melhor ser um tradicional realmente, mas, por exemplo, ser um pentest recorrente, onde soluções consiga, por exemplo, verificar no PagerDuty, por exemplo, senhas vazadas e tentar realmente quebrar a senha, fazer um brute force dentro do ambiente. Ou seja, verifiquei que tem senhas vazadas desse domínio aqui, ou desse cliente, e eu vou utilizar essas senhas para ver se realmente essa senha foi trocada ou não foi. Então, você ter essa informação, né? Então, você ter isso de forma recorrente também tem um ganho muito, muito grande para a corporação. Perfeito. Pessoal, nós estamos avançando aí para os minutos finais, onde, óbvio, que eu estou procurando aqui acompanhar todas as questões que vocês estão trazendo, as principais nós conseguimos, né, debater, o tema é um tema extenso, e eu queria agora, no final, ainda trazer 2 pontos que está sendo comentado aqui pela nossa audiência. O primeiro é se vocês podem falar um pouco sobre a estratégia de vender ou convencer as altas diretorias sobre a importância do investimento, já que nós estamos acompanhando ataques, né, que estão demonstrando que muitas vezes as empresas precisam realmente ter até um recurso a mais para fazer frente, de repente, a um ransomware, a um resgate. Então, eu queria, nessa última rodada, falar um pouco sobre isso, né, sobre o quanto realmente fica aí uma lição de casa, um desafio para os líderes de segurança, de ir olhando esse cenário, onde já está se falando até, em alguns casos, em empresas reservarem uma quantia determinada para um eventual resgate. Já tivemos aqui até esse tipo de colocação. Ou você ter realmente uma empresa ou alguém que possa mais ou menos calcular o quanto que, eventualmente, você teria que disponibilizar num ataque versus convencer a diretoria de, ao invés de fazer isso, realmente ter um maior investimento em segurança. Ulisses, vou começar por você, porque essa discussão que eu estou trazendo aqui no final, já que é uma discussão, né, um programa sobre ataques, ela tem pipocado aqui, e a audiência está trazendo isso, que além da gente olhar esse novo modelo e a forma de investir em segurança, você também não tem que pensar em como vai
levar, escalar esse assunto para a diretoria, e ao invés de se preocupar em correr atrás de uma reserva, ou de ter até, né, contratar uma empresa de consultoria para avaliar isso, investir mais em segurança. Não seria assim, um momento para as lideranças convencerem a alta direção disso. De novo, Ulisses, você está com o seu... Eu sempre esqueço, né? Eu tenho uma obra aqui perto, para não arriscar atrapalhar o evento, eu desligo o microfone para não... Claro. Peço desculpas. A gente tem no SERPRO, a gente está muito longe desse problema, porque eu falo isso até com alegria, né, de quem é da área, porque nunca tivemos o problema de vender internamente a necessidade de investir em segurança da informação e nem em privacidade e proteção de dados, porque nesse ponto a diretoria do SERPRO, talvez porque seja atividade fim da empresa, nós nunca tivemos esse problema, mas eu percebo que nas organizações de modo geral isso prevalece, assim, a diretoria não é seduzida pelo investimento em segurança da informação, muito pela linha do que comigo isso não acontece, né? Acho que as diretorias, de maneira geral, são jovens, porque o jovem é invulnerável, o jovem acha que nada acontece com ele, né? Não tem problema. As diretorias devem ser jovens, porque no Brasil, especialmente, elas dão pouca atenção e preferem dirigir recursos que já são tão escassos para aquilo que não parece ser um investimento. A Cisco publicou no início de 2020 uma pesquisa demonstrando que o investimento em segurança e em privacidade e proteção de dados revertia nas empresas pesquisadas em 1,89 dólares para cada dólar investido. E no caso de empresas maiores, isso representava 2,7% de retorno por dólar investido. Essa pesquisa era para ser um tijolo na bacia, era para fazer um estardalhaço, né? E não fez. Não fez. Estranhamente, as pessoas não perceberam isso, né? E o ROI da segurança da informação precisa ser descoberto na administração brasileira, e a privacidade também, né? O retorno de investimento é evidente, né? É claro, tanto que as empresas no mundo inteiro têm feito, né, esse investimento, têm olhado para isso como um não gasto, né, como uma não despesa, mas sim como um investimento. E na hora que chega o ransomware, aí você, olha, nós temos Bitcoin guardado de reserva? Não tem, então é melhor ter, porque da próxima vez pode ser que a gente tenha que pagar um resgate. Não era melhor ter gasto esse dinheiro prevenindo, né, ter investido em segurança, ter investido em robustez, em musculatura, como diz o Jefferson e o Clayton? Exato. É isso, eu acho que sim. Muito bom, muito bom. Está na hora de convencer. Muito bom. Clayton, você pediu a palavra, eu já ia passar para você também, e muitos aqui perguntando se também não seria melhor, antes de já pensar num seguro contra, né, ransomware, que muitas empresas estão seguindo, além da reserva, o seguro, não fazer uma outra conta, e se esse não é o papel dos líderes, se colocar nesse momento para convencer as empresas de que seria muito menos oneroso investir em segurança do que fazer altos seguros ou reservas ou bitcoins e tudo isso para fazer frente a esses resgates. Sabe, Graça, assim, quando vem esse tema, a gente já conversou um pouco sobre esse assunto no evento passado, talvez, assim, seja muito culpa nossa, sabe? Nós, gestores da área, a gente não ter essa capacidade de vender esse assunto da forma que deveria, porque quando a gente fala de fazer um seguro, ou então ter um dinheiro para pagar resgate, com metade desse valor eu faço um investimento capaz de ter uma solução de recuperação de desastre básica, entendeu? Então, assim, é aquilo de fazer o básico bem feito, sabe? Então, quando a gente pega hoje uma outra questão, é muito fácil hoje pegar um projeto de segurança e vender,
porque eu tenho toda semana, não sei se todos vocês acompanham isso, mas assim, né, em outros grupos de segurança, a gente tem muito mais exposições do que aquelas que são notificadas diariamente. Sim, eu estou nos grupos, eu sei. Então a gente compila aquilo tudo, traz as consequências daquilo, pergunta, gente, ó, é isso que vai acontecer com a gente, é isso que vocês querem? Então hoje é muito mais fácil eu mostrar, olha, é isso que está acontecendo, vocês querem passar por isso? A decisão é de vocês. Então, o que é preciso para eu ter o mínimo? É isso aqui. Então, se a gente fizer isso aqui, pode vir o ransomware que for, eu consigo voltar ao meu ambiente. Agora sim, bora pensar em melhorar, cada vez mais diminuir a probabilidade de acontecer um evento no meu ambiente, e se acontecer, o impacto vai ser o menor possível. Sabe, a gente tem que ter essa capacidade de falar um pouco mais sobre esse assunto, mas hoje está bem mais fácil, né? Sou muito sincero também, assim, eu acho que como Ulisses, né, a PagMenos está numa jornada de transformação grande, a gente cresceu em 2 anos, o que a gente não ia crescer em 10 por causa de tudo isso, né, e eu também, o que eu peço, eu sou atendido, Ulisses, assim, né, eu tenho essa sorte, digamos assim, mas muito devido a isso, né, a esse comportamento do mercado, esse caos que realmente está instaurado, e a mídia ajuda a gente a vender esses projetos com mais facilidade. Perfeito. Ulisses, você quer complementar? Eu vi que você pediu a... Não, eu só... Não, eu tinha... Era um aplauso. Que bom. Muito bom. O Cleiton estava falando, essa meia-culpa do Cleiton foi muito importante, a colocação do Ulisses também. Então, eu quero trazer para nessa rodada final o Rubem sobre esse ponto, Rubem. Vocês que estão no front, né, lidando com esse dilema, com esse grande desafio, que é escalar o problema de segurança para a alta direção, né, e trazer mais recursos, que eu acredito que vocês ouçam isso o tempo todo, você e o Jefferson, né, que as empresas estão buscando realmente, né, os líderes, no caso, buscando mais recursos, se não é um momento também para se parar e pensar que, né, talvez seja mais fácil, entre aspas, para um CEO pensar com essa cabeça de CEO. Então, contrata esse seguro aí. Eu vi ali que a empresa XPTO gastou uma fortuna para resgate, então vamos calcular aqui, contrata um seguro, ou então tem Bitcoin, não tem Bitcoin, tem reserva, não tem reserva, do que olhar para a segurança em si e ver que ali o líder está há um tempão já trabalhando, né, e tentando trazer investimentos para a proteção e também para a resposta a incidentes. Como é que você vê esse momento aí, Rubem? A gente tem que... O Ulisses e o Cleiton são privilegiados, né? É fácil de convencer o board, né? Ou seja, já tem ali uma grande chance de chegar, apresentar realmente o risco e já ter ali o dinheiro para poder aplicar nas correções ou no que precisa ser feito para o ambiente, né? Para a prevenção. Mas muitas empresas hoje têm muita dificuldade, né? Você chegar no board e apresentar o problema, falar assim, olha o risco que está acontecendo, isso aqui pode ser iminente, e realmente você receber um deny ali do board, né? O board falar o seguinte, só quero saber se meu e-mail está funcionando, se eu consigo mandar aqui e-mail, responder e-mail, só isso, eu não quero saber de mais nada. É grande dificuldade, né? E esse tipo de empresa, geralmente, ela vai aprender pela dor, né? A hora que acontecer a primeira perda, o primeiro ambiente criptografado, o primeiro ransomware, aí realmente vai acontecer. E hoje, sobre a oferta aí de seguros, né, a gente vê, eu já ouvi, né, 2 abordagens aí praticamente do mercado, uma que é oferecer realmente só o dinheiro para poder pagar a recompensa, e outra uma abordagem que, além de oferecer recompensa, também oferece serviços de segurança, oferece ali uma camada de backup, uma camada de firewall para a empresa. Eu acho que esse caminho está mais ou menos, mas a questão de você ter reserva, eu acho que é errado, eu acho que você não pode pagar, né? Se você paga, você enriquece o outro lado. Hoje, eles têm muito dinheiro, né? Eu vou deixar depois, talvez, o Profeta falar aí questão de números sobre ransomware, mas hoje esses caras, por exemplo, eles conseguem... crescer tanto e fazer a oferta de ransomware hoje no mercado, que já coloca ransomware as a service, né? Você chega lá, escolhe o seu kit, eu quero aqui um kit com exploit para PHP, eu quero aqui mais um banco de tantas credenciais, e pronto, me passa aí o kitzinho que eu vou executar. Então, assim, a gente tem que olhar muito para essa questão de segurança, tentar convencer o board, mostrar para ele o seguinte, todo mundo está suscetível, a nossa empresa, a empresa do lado, o vizinho, e se atacou o vizinho, a gente com certeza já está na mira.
olhar dessa forma, né? E aí olhar para os pontos, né? Você teria uma shadow copy no ambiente, às vezes um ambiente espelhado, um site DR, você ter soluções de backup, além de ter soluções que realmente consiga identificar esse tipo de ataque. Né? Ter uma resposta automatizada, como foi colocada pela Márcia, colocada também pelo Jefferson. Tem que olhar dessa forma, não tem como, né? E a gente vê muito isso no mercado. Muito bom, excelente. Profeta, eu quero trazer você para o comentário final, mas antes eu quero responder também aqui ao nosso público. Nós temos 3 links aí para vocês baixarem e-books na nossa página de transmissão. E esses e-books são gratuitos, têm conteúdos excelentes. Nós temos um Executive Report sobre vetores de ataque, o que tira o sono do CISO, o download gratuito oferecido pela CrowdStrike, está aí disponível. Também temos mais 2 outros links muito interessantes. Então, vocês que estão nos trazendo algumas questões mais técnicas e alguns detalhes sobre esse, é óbvio que a gente não consegue, em 1h30, falar sobre todos os aspectos desse tipo de ataque, mas abordamos os principais com absoluta certeza, e vocês vão encontrar nesse conteúdo aí também adicional bastante informação. E, mais uma vez, nós estamos mantendo a nossa audiência, muito bacana, então nos comprometemos aí a todos vocês que querem um certificado de participação nesse nosso trabalho aqui, nesse nosso conteúdo específico sobre essa modalidade de ataque, vocês mandem aí para a gente que nós vamos sim providenciar. Profeta, agora no final seria importante, né, a gente chegou, é inevitável, né, em todo painel de ataques, a gente chega no final olhando para esse momento que a gente está vivendo, realmente tem um impacto, a mídia toda publica, se fala muito sobre os resgates, e se procura aí, talvez, né, dentro aí do mundo mais do business, dos CEOs, alternativas do tipo seguros, bitcoins, mas, pelo que você está acompanhando, eu queria que você falasse sobre isso, talvez ao contrário, seja o momento para realmente, como o Cleiton falou, fazer uma meia-culpa aí dos líderes, se posicionar e mostrar que o caminho do investimento maior em segurança, em soluções com mais inteligência e resposta a incidente também, que é uma falha hoje, muitas empresas não têm, né, investiram muito em prevenção e não investiram em resposta, talvez seja o momento para se falar mais sobre isso, né? Trazer mais isso à pauta, né, Profeta? O que você acha? Acho que é terreno super frutífero, né? O Cleiton colocou de forma muito excelente. A gente tem muita informação hoje, né? A gente tem muita informação para juntar e trabalhar com risco, né? Isso é um pouco... A gente já conversou sobre isso em alguns outros tópicos. A grande maioria dos profissionais hoje de segurança são expurgos de tecnologia, né? Só que tiveram uma preparação meio que a sangue frio durante o avião voando ali, né? Então, muitos dos executivos de segurança hoje não têm o discurso de risco, né? Porque ele é expurgo de tecnologia, não é um cara que sabe talvez falar a língua de risco. Eu acho que é um desafio para todo gestor de segurança hoje entender como modular nessa linguagem de risco, né? É risco financeiro no final do dia, então tem que se aliar do CFO para poder pontuar junto com ele qual que é o risco para o negócio, né? Tem empresa hoje que tem um apetite de risco, um barrigão grandão assim, mas não sabe que tem esse apetite todo, ou não queria ter esse apetite todo, né? Então, poder saltar um pouco do tema só técnico, mas poder trazer os riscos de negócio, se juntar, né? No final do dia, são risco financeiro. A empresa não está para perder dinheiro, né? O seguro, assim como nenhuma outra coisa, vai ser bala de prata. A gente tem exemplos, a gente conversou com isso, a gente estava conversando sobre isso no backstage, né, Graça? De empresas que pagaram o resgate, receberam a ferramenta de decriptografia, porém a ferramenta estava demorando dias para decriptografar uma dezena de computadores. Ou seja, do que adiantou? Né? Exato. Não é só ter o dinheiro, né? Não é só ter o dinheiro para pagar o resgate. Isso não vai solucionar o problema. Então, mas acho que de forma geral, existe um universo aí para se desenvolver, para fazer que cada vez mais os CISOs sejam executivos de tomar decisão junto com o negócio, né? Eu acho que a gente só vai conseguir ter esse panorama o dia que esses CISOs se tornarem realmente executivos e souberem conversar a língua que o negócio quer que eles conversem, né? Participar de forma ativa da gestão, da criação, né? Senão, hoje eu acho que dificilmente uma empresa vai falar de expandir negócio, de abrir novos negócios sem ter tecnologia. E se tem tecnologia, tem que ter segurança, né? Eu acho que o dado está aí para ser
utilizado da forma mais coerente possível, né, na linguagem do negócio. Perfeito. Pessoal, estamos terminando no horário. Eu quero agradecer muito a participação de todos. Vou trazer 2 comentários finais aqui, são muitos elogios. O Ricardo Maciel antecipa meus parabéns pelo nível desse debate, muito bom. O Ascânio também está dando parabéns a todos os palestrantes pelo evento, muito enriquecedor. E tem um recado especial aqui do Rogério de Paulo da Silva, Ulisses. Brilhante participação do Ulisses, orgulho de ser serpriano. Rogério de Paulo aqui, mandando um recado especial aqui para o Ulisses. Também muitos parabéns para a Márcia. E, Cleiton, muitos Rogério, querendo saber depois aqui, querem ter aula com você, viu? O pessoal aqui está vendo sua bio aqui, vendo que você é professor, fez uma participação, detalhou uma série de aspectos bem no estilo professor aqui, então a turma está querendo saber aqui. Depois a gente passa aqui informação para a turma de onde você está dando aí seus treinamentos também, bem bacana aí, sua participação. Bem, pessoal, olha, muitíssimo obrigada a essa audiência que me acompanha, sempre sensacional. Vocês é que me ajudam. O pessoal fala, a Graça é ótima mediadora. Sou nada, vocês me mandam essas perguntas maravilhosas, aí facilita o meu trabalho. Fica mais fácil quando vocês participam assim. Quero agradecer especialmente, Cleiton, muitíssimo obrigado. Um grande abraço aí para essa região maravilhosa, para esse Nordeste, Ceará, sensacional, Norte, tudo aí. Obrigado, Graça. Painel fantástico, viu? O pessoal aí também muito top, muito legal. Eu acho que muitos amigos aqui já estão dando feedback que entenderam, gostaram muito, né? E que foi muito bacana. Né? E só complementando aqui o Jefferson. A turma também. Jefferson, isso, se a gente guarda o dinheiro para pagar o resgate, se eles devolvem para a gente, né, a chave, porque isso não é garantia. Eu tenho o dinheiro do resgate, não garante que eu vou ter. É bom muito obrigado pelo suporte. Né, é sério, porque acho não, vou deixar o dinheiro guardadinho para pagar o resgate, né? Que aí eu vou ter os meus dados de volta. Isso não é verdade, gente. É verdade, é bom pontuar, né? A gente pode fazer depois uma só sobre isso, hein? Você viu que pega fogo esse tema no final, né? Ulisses, obrigada também pela participação, como sempre. Companheiro aí, conto sempre com você, foi ótimo, obrigada. Opa, abre seu microfone aí para a gente ouvir você. Prazer enorme estar aqui com todos novamente, pessoas brilhantes, muito obrigado, eu aprendi demais com todos os colegas aqui e um grande abraço a todos. Obrigado, Graça. Obrigada. Você é sempre fantástica. Imagina, Rubens, espero que você tenha gostado da estreia e continue aqui conosco na TVD. Vamos pensar aí em outros temas. Você falou aí sobre esse assunto aí, resgate versus investimento de segurança. Acho que dá caldo, hein? Acho que dá samba, como dizem os cariocas aqui do meu lado, não? Com certeza, dá sim. E quero agradecer aí pela primeira participação, né? Espero que a gente possa fazer isso de forma recorrente, né? Falar de tecnologia sempre é bom. Ter pessoas aí de alto gabarito, né? Como Ulisses, Cleiton, a Profeta, a Márcia. Foi muito importante para poder a gente terminar isso com chave de ouro, né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Jefferson, mais uma vez, obrigada. Sempre parcerias ótimas com a CrowdStrike, sensacional, agora com a NCT, maravilhoso. Espero que você volte muitas vezes aqui no nosso programa na TVD. Por favor, eu que agradeço. Muito bom ter participado do painel aqui, aprendi muito também hoje. Tem muita... A gente percebe que tem... Educação é assim, né? Isso que a gente está fazendo aqui faz um dentinho ali na educação, né? Quanto mais pessoas discutindo sobre o tema, para resolver o problema de cibersegurança do mundo, a gente precisa de grandes ideias, né? E é assim, com essas discussões, que a gente vai conseguir ter essas grandes ideias. Agradeço demais pelo convite. Ok, Longinos, parabéns a todos, excelente contribuição. Cleiber Soares, parabéns. Robson Martins fez bastante pergunta da presidência também, parabéns. Pessoal, parabéns a vocês que participaram conosco, a esse timaço aqui que a gente conseguiu reunir. Tem muitos outros parabéns aqui, não vou conseguir ler todos, senão vão puxar minha orelha, que eu avancei aqui no nosso tempo. Pessoal, muito obrigada, continuem conosco na TVD. Eu sei que está difícil aí, o desafio é grande, mas a gente está aqui, não vamos
não vamos baixar a guarda, vamos continuar aqui trazendo sempre conteúdos excelentes aí para o nosso debate. Muito obrigada, tenham um excelente dia, fiquem ligados aí na programação da TVD. Um abraço, até a próxima, tchau! You've heard it before. The connected age. Life at the speed of the internet. It's a digital world. What you might not have heard is that we can keep it safe. Because at CrowdStrike, we stop breaches. So wherever you go, go with confidence. Anywhere. Welcome to Anywhere. CrowdStrike. We stop breaches.